Terror religioso é algo que sempre dá medo, e ver isso em filmes é assustador. Não é de hoje que diversas obras nos trazem esse tipo de medo, que vem por seres sobrenaturais, seitas buscando as mais diversas formas de trazerem o próprio coisa ruim para o nosso mundo, ou até algo escondido, misterioso, mas que está ali por uma causa, e ela não é nada boa. O que causa medo de verdade é o quão além de nós isso tudo pode ser, fazendo com que não podemos compreender tal coisa e sendo um dos mais estranhos terrores. Mas enfim, comecemos isso daqui. Assim como no primeiro vídeo, o primeiro filme da lista tinha que ser algum da franquia VHS, e o qual eu vou falar hoje é o denominado VHS 2, onde eu diria que a sua terceira história é a mais macabra. Calma que vocês vão ver. A estranheza dessa história já começa pela situação dos personagens, já que eles estão aqui pois querem fazer uma espécie de documentário sobre uma seita, e que aliás fica muito escondida em um lugar que ninguém pode ir, e já dando pra perceber que isso não dará nada bem. A questão dessa seita toda é que aqui tem algo que eu não sei explicar, como se todo mundo estivesse esperando o momento certo para causar um desastre, e com uma das estranhezas mais absurdas que eu já vi. Outro dos pontos interessantes do filme é que ele é sim um found footage, eu acho que já deu pra perceber. Se você não sabe, esse é um subgênero onde os personagens gravam e seguram a câmera, deixando qualquer experiência mais imersiva, principalmente quando se envolve terror. Um dos fatos que mais causará preocupações na equipe desse documentário é que uma das integrantes está grávida. E não me leve a mal, mas isso é uma das coisas que será mais importantes da história, e vocês nem imaginam o motivo. Enquanto se preparavam para fazer uma entrevista, o dono do culto começa a falar com seus seguidores, dizendo que a tão falada hora da salvação estará vindo, e que todos desse culto estarão salvos pela entidade que os aguarda. Todos começam a cada vez mais irem atrás dos produtores do comentário, até que pegam a mulher que estava grávida, pois vocês se lembram que eu disse que ela será importante? Então, chegou a hora. Da sua barriga começa a sair a tão falada criatura, que dizem que salvará a todos, mas com toda certeza isso não parece ser nada verdade. O único integrante tenta fugir enquanto a criatura o persegue por todo canto. Mas no final disso tudo, a criatura finalmente o acha, fazendo uma das cenas mais agoniantes que eu já vi e que provavelmente dará pesadelos em muitas pessoas. Você provavelmente já conhece esse filme da lista, mas eu acho que vale muito a pena falar sobre o denominado Midsommar. O enredo do filme se dá pois um grupo de amigos aparenta estar planejando ir em uma viagem para a Suécia. No que, em um percurso do caminho, eles passarão em um lugar onde aparentemente terá um festival na específica época do ano em que eles irão. I invited Danny to come to Sweden.
Ok, eles fazem a viagem e até então tudo nisso dá muito certo. Por mais que tenha até um pessoal esquisito por aqui, nada de estranho ainda aconteceu. Ainda. A questão dessa vila é que aqui nesse lugar, poucas pessoas daqui chamam convidados para eles fazerem parte disso tudo. Pois nesse ritual é onde acontecerá danças, festejos, cerimônias e as mais diversas coisas. O povo daqui esconde um segredo terrível nesses rituais, e isso em si tentará matar um a um dos que vieram para essa viagem, deixando todos pensativos se isso realmente foi uma boa ideia. Mas não, não foi. Se o filme anterior já carregava uma sensação grande de estranheza, esse daqui leva isso ao extremo. Tudo aqui passa um desconhecimento tão grande que é inevitável assistir isso sem ser uma experiência bizarra de certa forma. Sentir que tem algo por trás dessas cenas, algo por trás do que as pessoas fazem ou deixam de fazer, e prestar atenção em tudo desse filme, é de verdade uma das magias que fazem ele se tornar um dos melhores em terror psicológico, criando uma atmosfera tão bem feita que mata qualquer pensamento lógico dos personagens, e que fará você se borrar de medo. O próximo filme da lista pode não ser tão famoso como Midsommar, e nem tão macabro como VHS 2, mas mesmo assim, ele usa de uma forma totalmente diferente o conceito de terror religioso. Cult, ou em português O Culto, pode sim ser um nome bem clichê, mas vai por mim. Assistir esse filme vai ser uma experiência inesquecível, pois o magnífico jeito que ele aprofunda o seu terror deixa você aterrorizado de diversas formas. Mais uma vez aqui, temos um filme no estilo Found Footage, e por usar dessa forma para fazer as suas gravações, isso faz com que todas as cenas conseguem ter um impacto bem melhor, já que podemos sentir o quão os personagens estão assustados com tudo. A idealização da sua história se desenvolve na ideia de que temos uma presença além da compreensão dos personagens. Algo em específico que causará um terror a quem quiser, e mexendo a todo momento com algo paranormal. Essa aparição fantasmagórica, ou melhor, esse deus que tanto falam no filme, nem precisa aparecer, mas só de sentir a sua presença em tal lugar, já dá um medo incompreensível. Esse deus, inclusive, utilizando das mais assustadoras formas de causar um medo em suas vítimas, de verdade assustando o espectador, já que podemos ver o quão ele se demonstra para as pessoas. Um dos subgêneros do terror que também é usado no filme seria o body horror, já que o mesmo contém cenas que abordam quão macabro seria distorcer o corpo humano. Esse filme pode sim ter algumas más atuações, personagens um pouco forçados, mas mesmo assim ele consegue ser divertido de se assistir, ou até bem assustador. Se tem um filme que de qualquer maneira ou forma apareceria nessa lista, que conta uma das mais bizarras histórias, esse que eu vos falo é Hereditário. O que muitos conhecem por dar pesadelos em várias pessoas, fazer o possível para causar um terror psicológico não nos personagens, mas sim no telespectador, e ainda mais deixar quem quer que estiver assistindo com a maior dúvida do que irá acontecer. Vai por mim, esse filme faz tudo isso e mais um pouco. No seu enredo, após a morte da reclusa avó de uma família, mistérios do passado da mesma começam a ser descobertos. E esses tão falados segredos são inclusive ligados a um ritual antigo, mas muito poderoso. E que na verdade tudo nele seria para invocar um rei, denominado como um demônio vindo do inferno. Toda a assombração do filme é ligada a isso,
com não só bizarrices acontecendo com a família, mas dando um verdadeiro temor a essas cenas. A presença maligna em meio a toda essa história faz com que diversas vezes quem está assistindo sinta desconforto inexplicável, pois em cada cena, a cada jogo de câmera, pode ser que tem algo te observando. Os rituais e todos esses detalhes macabros disso tudo mexe com o psicológico dos personagens, mostrando como isso pode ser assustador. O último filme dessa lista, e que eu vos falo agora, é inclusive um dos mais novos já lançados. Mas mesmo assim, ele cria uma das atmosferas mais assustadoras. Os temas frios e as câmeras paradas fazem com que o chalé tenha uma tensão que te persegue por todas as cenas. A escuridão dos cenários e esse filtro VHS demonstram o quão macabro pode ser cada detalhe. Não só complementando ainda mais pro terror, mas fazendo uma estética nova para o filme. O seu enredo se dá quando os personagens decidem fazer uma viagem para um chalé, aonde ficarão de férias por alguns dias. Entre as pessoas que irão viajar está a madrasta dos jovens, uma pessoa que contém sérios transtornos mentais e que, se não forem tratados, podem se tornar algo muito prejudicial a quem está por perto, pois suas alucinações começam a aparecer cada vez mais, fazendo a mesma ter visões em momentos que abordam a religião, fazendo um fanatismo exagerado e que em alguns casos já até fez o de ruim com algumas pessoas. Enquanto estão no chalé, aparenta ficar tudo bem, mas é quando um imprevisto ocorre em que o pai terá que ir para a cidade e as crianças terão que ficarem sozinhas, com uma pessoa mentalmente instável. E não, isso não dá nada bom. As coisas começam a piorar. Cada vez mais e a todo momento, tudo de ruim começa a acontecer, e não restam dúvidas de que nada terminará bem. Where did you get this? A magia desses filmes é ver o quão macabro isso tudo pode se tornar, demonstrando minimamente a bizarrice de ver uma mente se esvaindo e sendo destruída completamente por causa de uma seita exagerada. Ver como uma história pode se tornar a mais assustadora possível, um conceito que vai além de nós mesmos, nunca foi tão assustador. Seja por vários motivos, isso sempre continuará colocando medo, assustando quaisquer que seja a pessoa, e mostrando de verdade como esse tal conceito se torna algo maior do que tudo.